Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Só esperando o call aqui para a gente começar. Mestre, eu preciso de um milagre. Já começa tirando onda, né, velho? Hoje a pauta vai ser sorte no amor, pessoal. Vamos falar sobre sorte no amor. Como Deus remove a pedra. E aí, mano? E aí, Vaso? Deu tudo certo com o médico lá? Deu, cara. Check-up dos meninos, ou terapia, né, que os meninos têm. Ontem foi uma consulta para o João voltar para a ecoterapia. E aquela mini fazenda, vamos abrir em Brasília? Bora. A gente está procurando, né? Terreno, chácara, tal. A gente conseguiu, em 2018, com maçonaria, comprar, né, um terreno de 40 mil metros aqui para construir um refúgio para mulheres, né? Mas a galera falou, pastor, tu não tem noção de proporcionalidade, não? É muita terra, macho. É verdade. Vai criar uma cidade, é? Vai fazer a mulherada cortar muita grama, hein? Aí a gente vai dividir, né? A gente vai fazer, por exemplo, uma clínica, um tipo de clínica para criança e adolescente que não existia, né? Sobre droga adicção. Uma lei recente, né? Permitiu agora isso, que só o adulto podia ser internado nessa questão da intervenção, né? E a gente já tem um projeto chamado Motirô, que é um projeto com as escolas públicas e tem muito essa demanda, né, da molecada vida louca, assim, né, e sem nenhuma referência, sem nenhum interesse também em sair daquela situação. E por meio do projeto eles se identificam muito, né, com Aham. essa possibilidade de refazer a vida, principalmente porque a gente trabalha muito na lógica do empreendedorismo, né? Fantástico. Então a mente do cara expande. Mas esse terreno é mó complicado, cara, porque ele não é terra plana, né? Ele é mó Acidentado? desnivelado, assim, acidentado. Uhum. Então, tô levando lá uma galera que entende, né? Para saber o que que a gente faz, né? Se terraplanagem resolve e tal. Mas, assim, nosso coração arde por essa possibilidade, né? Do mini fazenda. E também com um foco ali nas famílias especiais, né? Por exemplo, você faz uma mini fazenda e um café da manhã colonial todo domingo. E ali é um ambiente livre, né? Para que famílias especiais, né? Com crianças ou adolescentes ou adulto down, autista, fiquem à vontade sem ser censurado, né? Porque imagina, uma família especial não é uma família marginalizada, né? De alguma Aham. maneira. O nível de estresse, depressão e suicídio na família especial e alienação parental é muito grande, né? Principalmente do homem. O homem foge, né, quando descobre o diagnóstico, geralmente. E o nível de estresse da mãe é absurdo, né? Além da pessoa, né, que tem o diagnóstico. Então é um sofrimento. Então, quando eu Claro. vi a tua mini fazenda aí, cara, me fez sonhar com essa possibilidade, né?
o empreendedorismo ao mesmo tempo que a inclusão, né? Você Aham. resgata a dignidade ali. Então, imagina uma mãe podendo sair de casa domingo de manhã com o filho, natureza, a É, brisa no rosto, entendeu? Fazer relacionamento, gerar amizade e tal. Então, a gente está sonhando, orando, pesquisando quase todo dia, né? A possibilidade de uma terra por aqui. a gente recebe muitos especiais lá. E é algo assim fantástico, fantástico mesmo. E a gente ensina muitos pais, né, sobre isso. Outro dia um menino pegou a mão do meu funcionário e falou: "Por que você não vai lá? Quero que você vá para casa comigo." Daí ele falou: "Mas por que você quer que eu vá para tua casa?" Daí ele falou: "Eu quero para tua casa porque eu quero ter você lá na minha casa para a gente poder brincar com os animais." Aí meu funcionário chamou os pais e perguntou o que estava acontecendo. Aí os pais confessaram que não davam atenção pro menino que trabalhava muito. Aí o primeiro cara que deu atenção, a criança começou a chorar porque queria levar para casa o cara. Então Caramba, é muito emocionante ali as pessoas que a gente recebe ali. que E é bem legal. essa. Trabalha com alegria, né, cara? Trabalha com a expectativa do bem, né? Que é a esperança, né? Querendo ou não, a hora que a pessoa tá pegando na vaquinha ali, tirando o leite, tá andando de trator, tá pegando a cabra na mão, sai um sorriso do rosto muito forte. Endorfina hard, né, mano? Arde, arde. E aí não tem preço, né? É. Cara, ontem a gente não fez live, pessoal. Ontem Culpa eu, do Anderson. eu, Eu tava aqui, ó, é, sentadinho aqui, fazendo ontem eu dormi demais. Fui dormir tarde, os meninos acordou de madrugada e eu dormindo achando que era 5 da manhã, quando eu fui ver era 10 da manhã. Então hoje a gente vai misturar dois temas. Vamos falar mal da igreja hoje, da igreja instituição, claro, né? Não da noiva de Cristo. E de vitimismo. Fiz uma postagem, aí vem um monte de gente mesmo, politicamente correta. Aff, como isso me faz perder a paciência. A vitimização é irritante. Ah, dois, mano. e, macho, quando terminar aqui, me envia aquele do Criação de Filhos, que o seu amigo gravou, só Então, pra aquilo lá gente deu, subir. deu 8 gigas, mano. Ele nem sabe como Caramba. que faz pra te mandar aquilo lá. Google Drive, não? Eu acho que o 8 não cabe. Mas aí eu passei É o contato teu, o teu para ele, ele vai ver com você como é que ele consegue. Telegram? 8 GB, acho que não, hein? É, Mas ele tá tentando lá. Tá tentando ver se converte, mas ele falou que ficou pesado a gravação de tela, sabe? entendi. Mas qualquer coisa a gente faz outro de novo. Ó, mas falou que tem esse transfer aqui, ó. O Hugo tá comentando. Tá vendo o O comentário do e-transfer. Hugo? O e-transfer. Ah, o César tá aqui, ó. Pelo Anota tamanho, aí para falar. ó, pelo tamanho, não sei se você consegue subir no IGTV, mas acho que você não precisa no Não, mas IGTV, sobe não. no YouTube. É, sobe no YouTube. Então, de repente, ele consegue subir no YouTube. Não faço nem ideia. Pensa um Vai. cara Zé Ruela, essas coisas sou eu. Ó, tem o outro aqui, ó, o For Shared. Vai dar certo. Deus é bom. Então, gente, vamos começar com essa provocação, né? Quando a gente fala vitimismo, a gente está dizendo do problema criado e não do problema existente, né? Por exemplo, depressão, cara, é um problema existente, né? Existem depressões na minha leitura, né? Então, existem as depressões honestas, né? As do luto, as das crises, a química hormonal, né? Mas, cara, tem depressões desonestas, né? Que é só falta de vergonha na cara mesmo. Então, eu ali pegando meu café e lembrando de nós, né, Cal? Tipo, quantas vezes a gente não conversou e discutiu positivamente sobre isso?
Onde tu ia pregar, o povo me odiava. Onde eu ia pregar, o povo te odiava. Tipo assim, Anderson, fulano de tal quer ver o diabo, mas não quer te ver. Cal, mano, pastores de tal, 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 tal lugar. Cara, isso são informações que só ativam nossa inteligência existencial, emocional e espiritual. Faz a gente entrar na unção da vaca, irmão. Que eu já ensinei isso pra galera. O que é a unção da vaca? Tô cagando e andando, cara. O que você pensa? Porque o cara que é vitimista é o cara que quer ser redimido. Deixa eu falar algo pra você. No fim, ninguém se importa. E se É você isso aí. acha que o outro é obrigado a se importar, você vai morrer. Você vai tirar a sua vida. Eu já tirei, gente. Eu já tirei gente da corda, tá? Já tirei gente morta da corda. Então aqui eu não estou sendo insensível às suas dores, mas existem depressões reais e depressões imaginárias, criadas pela tristeza da tua crise com a tua reputação, com o teu nome, com a tua credibilidade, sobre aquilo que o outro pensa sobre você. Cara, cria a tua vida, cria teu caminho. Ninguém se importa e ninguém é obrigado a se importar. Voltando a nós. Então, cara, ah, sei lá, a gente nunca entrou em crise, né? O Cal traz as más notícias de quem me odeia, eu falo para ele as más notícias de quem odeia ele. Esse dia mesmo, postei o banner da nossa live, aí o pessoal foi lá. Esse Cal é hipergraça, esse Cal é. Como que é? Fala palavrão, esse Cal não sei o quê, lá, 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 lá. E eu falei bem assim, gente, eu rodei o mundo e tem um monte de pastor vivendo um palavrão, mas vende-se esteticamente como puritanozão. Entendeu? Então, do tipo assim, eu respondi sem crise nenhuma, mano. Vai pastar por quê? Porque, cara, a vida real e a espiritualidade real, ela não depende de estética, cara. Ela depende de essência. Então, imagina, se a cada opinião contrária que o outro tem sobre ti, tu entra em crise, vai morrer, vai deprimir, tu vai. Cara, e hoje, nesse tempo onde a vida virou um holograma, dá um Google aí, tem matérias falando, sei lá, 30 pessoas que tiraram a vida, o que fizeram meia hora antes. Tiraram a melhor selfie que podiam. Então, cara, ter menina maquiada com o melhor sorriso que poderia dar, se matou meia hora depois. Por quê? É uma pessoa vitimizada, cara, que coloca a felicidade dela no holograma, no like. Se concordarem comigo, um cara mesmo, no comentário aqui que eu fiz sobre vitimismo, acabou minha admiração, tô saindo. Cara, que estupidez, mano. Se a tua vida depende daquilo que tu concorda, mano, tu vai morrer, velho. Tu vai morrer nos teus relacionamentos, tu vai morrer no teu caráter, tu vai morrer nas tuas emoções. Então, cara, é muito triste essa geração do século XXI, que faz a formiga virar um elefante. Você tem um probleminha, aí você cria um problemão. Entendeu? E antigamente, cara, igual bullying, né? Então, gente, eu lidero mais ou menos uns 20 projetos sociais. Eu trabalho no chão da vida real. Trabalho na luta pela dignidade humana e na luta pelos direitos humanos. Então, eu não sou desumano quando eu falo isso, não, tá? Mas, ó, tenho 39 anos, vou fazer 40. Cara, bullying na minha época a gente resolvia na porrada. Bullying na minha época é minha mãe dizendo: se apanhar na rua, apanha lá em casa. Então, na minha época, cara, gordo era gordo, negro era negro, branco era branco, magro era vareta, varapau, seu Madruga, professor Girafales. O gordo era baleia, chupeta de baleia. O negão era litraço de coca, freada de caminhão, freada de bicicleta. Entendeu? Mano, tá todo mundo vivo, tá todo mundo inteligente emocionalmente. E hoje você não pode dizer pro cara, você é feio. Hoje a gente glamoriza o problema, mano. Então, por exemplo, a dançarina da Anitta, ela quer glamourizar a obesidade, meu amigo. Assim, ó, se não é mórbido, mano, se você gera a sua obesidade, não tem glamour nisso não, cara. Então, assim, ó, a pessoa problematiza, aí ela vai lá e faz a selfie, faz o vídeo, dizendo que absurdo, eu não caibo na poltrona da aeronave.
tem que ter a poltrona na aeronave extra super G. Não, cara, você que tem que cuidar de si mesmo. Então, que glamour é esse que você vai morrer daqui a pouco? É a mesma coisa. Eu gosto de usar sempre o exemplo de Spurgeon e John Wesley. Então, os teólogos, tem artigo teológico, se você der um Google, Spurgeon fumou para a glória de Deus. Fumar é pecado? Não. Não tem um versículo na Bíblia, não fumareis, ok? Mas Spurgeon morreu aos 54 anos de idade, resultado de gota, e a gota potencializada pelo alto consumo de tabaco que ele fazia. John Wesley morreu, se não me falha a memória, acima dos 80. Aquele cara foi tão educado no caráter, na prática cristã, que ele se tornou na alimentação. Eu preguei em Londres em 2018, eu fui na antiga casa dele. Cara, para a época dele, século XVIII, século XVII para XVIII, o cara fazia equipamentos de musculação de madeira. Então o cara cuidou de si numa profundidade tão grande. Aí eu pergunto no final das contas, o que é melhor? Viver para a glória de Deus ou fumar para a glória de Deus? Então a gente encara um negócio que a gente não quer assumir o boleto, pô. E quando o boleto chega, a gente quer espiritualizar, criar uma narrativa em cima daquilo, entendeu? Tipo assim, não, eu fumo quanto eu quiser, eu transo quanto eu quiser, eu como quanto eu quiser. E depois que o boleto chega, você se vitimiza, cara, glamorizando a parada. Que glamour tem a obesidade, cara? Todo dia aqui, eu e aquela assiste aquelas intervenções de pessoas que enfrentam obesidade mórbida. Tem um médico nos Estados Unidos que faz isso. Cara, um sofrimento danado. Que glamour tem isso, mano? De você não conseguir enxergar sua genitália, pô. Mas não pode falar isso, pastor. Mas é o que tu é, pô. Ué, não falar ameniza a realidade? Então ninguém fala. O cara estúpido fala para te ferir. Mas, cara, a Bíblia diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama. Porém, o inimigo multiplica beijos. Então, essa geração politicamente correta, ai, não pode falar. Cara, quem te odeia, te beija, segundo esse versículo dito por Salomão. E quem te ama, te fala a verdade. Queridinha, queridão, olha só, vamos nos educar aí, mano, fechar a boca, buscar um nutricionista, começar aí, cara, um processo de emagrecimento, entendeu? E a estupidez é aquilo, é a mesma coisa de apertar a mão do irmão e dizer amado, querido, sendo que você queria dizer umas verdades na cara do irmão, mano. Então, assim, a gente virou uma sociedade que sustenta, tolera e prega a mentira, porque o politicamente correto nos impede de falar a verdade. Olha só, irmão, eu vou te usar, Cal. Acho que foi 2018 ou 2017. O Cal pregou aqui na igreja. Irmão, eu sou um pastor mais pro lado farisaico, tá? Assim, ó, em algumas coisas eu sou tão zeloso que eu vou pro time dos fariseus. Eu sou o cara do freio de mão puxado, por incrível que pareça. Você me vê com a cara tatuada e diz: caramba, finalmente achei um pastor que eu posso ser maconheiro e crente, abortista e crente. Cara, aí você descobre que o Silas Malafaia é uma moça perto de mim, tá? De tanta ênfase em algumas coisas que eu dou. Pois bem, o Cal veio pregar aqui, culto de domingo, as velhinhas de 70 anos na igreja, o Cal tá pregando e eu sentado na primeira fila, o Cal solta um palavrão no púlpito. E eu assim, ó, ô louco, mano, nunca despreguei ninguém, eu vou ter que despregar o negócio. E pá, 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 pá. Mano, no final, cara, foi a noite com mais entregas de vida a Jesus que a gente teve no ano. Porque Deus usou tanto o Cal ali no final para dizer bem assim, olha, palavrão que eu soltei não foi palavrão pelo palavrão. Se eu não posso aqui no domingo, não sei se você lembra disso, mano. Igreja é lugar de verdade. Igreja é lugar de transparência. Se eu não posso falar um palavrão no púlpito, por que você está falando ele?
durante a semana. Se não pode aqui, não pode lá. E olha só, e eu acho que você encerrou isso, né? O teu pecado não define você, o que define você foi o que Jesus fez na cruz. Pá! Irmão, veio tudo, veio o lunático, o adúltero, o cara que transava com elefante, com girafa, entendeu? Eu sei que metade da igreja veio pra frente, mano. Ah! Ah! Rasgar o coração. Por quê? Cara, evangelho é para quem decide viver na verdade, viver a verdade. Mas o que a gente está fazendo? A gente está gerando uma geração de lunático, irmão. Que é um monte de gente que vive espiritualidade estética, que vive uma santidade fajuta no domingo, cara, e uma vida com o diabo durante a semana. Então, assim, esse politicamente incorreto, insuportável, e essa vitimização insuportável que a gente vive, é porque que a gente não recebe esse choque. Porque, por exemplo, enquanto o Cal pregava e eu escandalizado aqui embaixo, dizendo, eu vou despregar ele, na hora o Espírito Santo falou bem assim, há 3 meses, na porta da escola do seu filho, porque você levou 3 buzinadas, você saiu e meteu o dedão. Mano, imagina, meus filhos dentro do carro, minha esposa dentro do carro, e eu alucinado na porta da escola do meu filho, o cara buzinando e eu. Deu piti, mano, deu piti. Não! E minha esposa, tipo, você tá louco? Assim, é 14 anos de casamento, irmão. Eu nunca soltei um palavrão, mas é aí que tá o problema. Eu nunca briguei no meu casamento. A primeira briga divorcia. Gente, a crise nos treina. A crise nos capacita. Então, olha só, o Anderson, que nunca falou palavrão, ele pode ser o cara que, ao explodir, é o cara que entra no cinema e metralha todo mundo. Foi literalmente isso no culto. O Espírito Santo falou bem assim: tá escandalizadozinho com palavrão do irmão? E o seu dedo na porta da escola do seu filho? Não, esse foi E, macho. cara, Você foi macho e subiu lá e confessou pra igreja, velho. Você foi homem, mano. Aquele dia eu tirei o chapéu. eu esqueci isso, que eu ainda fui lá e confessei para a igreja. Aí por isso que a igreja, cara, se habilitou ao arrependimento, foi todo mundo para frente chorar, porque tá todo mundo dando dedo, tá todo mundo dizendo, vá tomar, literalmente ou não, literalmente ou subjetivamente, tá, todo mundo apertou o botão do F. Mas a gente, cara, fica, aleluia, glória a Deus, amado, e quer mandar o cara pras cucuia, macho. Quer falar uma verdade na cara. Tipo assim, crise no casamento. A mulher quer falar, o cara quer falar, mas fica tolerando. Pra não, porque, tipo assim, brigar, cara, eu acho que só briga quem se importa. Briga é sinal Então, de intimidade. briga é sinal de intimidade. E sei lá, cara, assim, o que fazer, né? Pra passar a bola pra você. Pra poder trazer poder, devolver poder a essa geração. Deixa eu só falar um detalhe importante da briga. No reino de Deus, toda briga termina sendo celebrada. Precisa brindar no final. Essa é a diferença da briga com Jesus e sem Jesus. Sem Jesus termina dividido. Com Jesus termina sendo comemorado, celebrado. Então aqui é um detalhe importante que quando eu falo sobre briga, que eu sou o cara que fala, não, vamos pro tapa, vamos pro pau, não tem problema. Eu faço isso com meus filhos que eu amo, não vou fazer com o cara que está vindo na igreja. Só que o fim define todo o restante. Então, independente se é um assunto da igreja, onde eu faço ali a administração, demito alguém, ou se eu preciso mudar de função, existe um embate, existe uma dor, existe um sangramento, mas no final precisa terminar sendo celebrado. Toda briga precisa terminar sendo celebrada, senão Jesus não está nela. Que top. Fala aí, cara, o que você enxerga sobre vitimismo? Vitimismo. Falta de surra, primeira coisa. Eu ia falar que é falta de pai, mas antigamente quem não tinha pai tinha uma avó que batia. Yeah. Né? E o vitimismo, na verdade, é falta de ocupação.
né? Eu percebo que as pessoas que são mais ocupadas são as que menos têm tempo para pensar se queriam ou não fazer ou não alguma coisa. Eu parto sempre da experiência que eu vivi em casa, né? Eu acredito que a experiência ela é a chave da revelação, porque revelação, na verdade. Eu sou o mais novo de 7 e a gente lá em casa é em 9. Então, em 9 pessoas, a gente nunca viu um quadro de depressão dentro da minha família. Aí eu olho assim, às vezes as pessoas têm 2 filhos só e um já é deprimido, ou seja, 50% já deu ruim. Então, famílias disfuncionais, para mim, o vitimismo é mais uma disfunção de falta de emancipação, onde o filho ele se estendeu em casa e, de fato, a gente começa a ficar angustiado quando falta sentido nas coisas. Então, eu acredito que o vitimismo ele aponta uma crise existencial. A pessoa ela está ali e começa a perder o sentido. Por que eu preciso trabalhar? Para que arrumar minha cama? Para que ir no mercado? Para que... Só quem não passou por esse lugar já? Quem já não passou por esse pensamento? Só que o fato, gente, chega uma hora que você não consegue mais ficar filosofando com a vida. A hora que a água bate na bunda, a gente precisa correr. Então, na pandemia, eu conheci um pai de família, e esse pai de família era um presbítero da Assembleia de Deus. E aí o cara, ele, por angústia de não estar servindo ao Senhor, ele tentou suicídio. Meu Deus, mano. Aí eu falei, cara, você é 2 vezes burro, né, mano? Primeiro que se você se sente culpado disso, pega esse Senhor que te culpa disso e aperta o dane-se, entendeu? Ó, eu ia falar aperta o foda-se. Mas é o aperta o Se dane-se. controle, varão. Na verdade, aquela irmã, ela escreveu assim, nossa, ele fala palavrão, quase que eu escrevi ali, ih, irmã, você não viu nada ainda. Mas daí eu ia dar... É, às vezes não compensa, não. o branco e o cinza. Eu vou até o cinza, mas o preto eu não falo. Porque uma coisa é falar o que você quer falar. E aí vem essa palavra, né? Outra coisa é você falar essa palavra, mas não tinha nada a ver com o que eu estava falando. Então os caras usam lá... eu não vou falar os palavrão aqui para não escandalizar os crentes, mas no fundo a gente tem que discernir o que é palavrão daquilo que eu quis dizer, né? E o português bem claro, quando o professor na faculdade fala o português bem claro, a irmã que fala aquilo ali não levanta a mão e fala, ô professor, por que você fala palavrão? Pare de falar palavrão. São frouxos. Eles cobram um pastor na igreja, mas não tem coragem de exortar um professor na universidade. Então o professor da universidade, caralho, pode falar, porra. Aí o pastor da igreja não pode. Só que o professor... é de fato o que eu estou querendo dizer, não é um palavrão. Não, mas é muito feio. Tá Isso aí é muito feio. Cal, tá cortando aqui. Puxa vida. Vamos ver se vai melhorar aqui. Deveria ser falado. Então, aí o... Tá travando ainda, Cal.
Tem 4G, não? Aqui é para melhorar. O 4G já era. Faço tanta live que acabou o 4G Tá. e a Vivo não... Eu comprei 5 pacotes de dados. Caramba. Melhorou aí. Ainda não, né? Melhorou não? Tá ruim. Melhorou? Melhorou. Ter melhorado. Agora estou quase do lado do roteador aqui. Tá bom, Então, melhorou. essa é a minha relação com o palavrão. Palavrão, eu não xingo alguém. Eu digo na profundidade que eu quis dizer. Mas, enfim, não justifica. Só que, para mim, assim, as pessoas elas colocaram o altar como um lugar santo, sendo que elas não entenderam que ela mesma é o altar. Né? Então, elas ainda continuam orientando seu comportamento baseado onde estão e não em quem são. Eita. Porque eu sou o altar, eu sou a habitação do sagrado. Deus não vai embora de mim quando eu falo um palavrão. Talvez Deus ele olha como eu olho com meu filho. Nossa, que fedor. Aí ele olha dentro da fralda, tem um cocôzinho dentro da fralda. Talvez isso é um palavrão na vida de um crente. Deus pode olhar no máximo como a fralda cheia, falando, não, filho, não é isso. Quando eu entendo de vitimismo, o vitimismo é ausência de esperança. Esperança é expectativa do bem. A palavra esperança é expectativa do bem. E aí eu entendo que o vitimismo, ele dá ouvidos à expectativa do mal, que é o contrário de esperança, o medo. O contrário de esperança é medo. E aí, o modelo mental dessa pessoa precisa ser ressignificado, precisa ser recodificado. Porque, na verdade, o vitimismo é o fim. Mas antes disso, tem preocupação que ela não vai casar, autoestima baixa. São todas as doenças emocionais que acabaram empedrando a emoção dela e ela não consegue mais sentir. E aí eu acredito que a ausência de sentimento torna ela indiferente com a vida. Então esse pastor, no caso, esse irmão da Assembleia de Deus, eu falei, cara, olha como é que você consegue ser estúpido. Na tentativa de você agradar a Deus, você tenta um suicídio que no fundo decepciona a tua esposa, decepciona teus filhos. Porque eu não entendo um cara que ficou angustiado na pandemia por não agradar a Deus porque não tinha mais culto. Então ele se sentia no serviço sagrado enquanto tinha culto. Quando não teve mais culto, o subconsciente dele falou que ele estava desagradando a Deus. Você desagradou a Deus, por quê? Porque eu estou distante de Deus. Ele era ligado pelo serviço. E essa é a chave da religião. A religião sempre vai propor algo para você fazer, nunca para você ser. Eita. Não tem como eu me ligar ao reino de Deus pelo serviço. Mas a religião, sim. Por isso que soltaram aquela frase célebre, quem não serve para viver, quem não vive para servir, não serve para viver. A frase mais religiosa possível. Quem não vive para servir, não serve para viver. Ou quem não serve, não serve. Quem não serve, não serve. E aí é uma loucura, né? É uma pirofagia gospel que não tem como. E aí, falando de igreja, a gente precisa entender que Davi não foi para a igreja. Moisés não foi para o culto, não foi para a igreja. Abraão não foi para a igreja. Daniel não foi para a igreja. A Ana, quando está chorando ali, mãe de Samuel, não foi para a igreja. Santuário não é igreja. Igreja, graça e comunhão nasceram no mesmo dia. E nasceram no dia que um Espírito foi derramado sobre toda a carne. Igreja nasceu em Atos, não nasceu em Mateus. Jesus não foi para a igreja. Quando Jesus ele chega para Pedro e fala, tu és Pedro.
sobre essa pedra eu edificarei minha igreja, ele está dizendo que igreja é alguém, não um endereço. Tu és Pedro. Ele não estava apontando para o prédio da esquina, dizendo, ó, ali é a igreja. Não, não, é tu és Pedro. Tu és. Então, igreja quem eu sou nunca vai ser aonde eu estou. E aí, não existe igreja sem comunhão. E não existe comunhão sem graça. Então, a era da graça, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. A lei foi dada por intermédio de Jesus, mas a graça e a verdade... por intermédio de Moisés, desculpa. Mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Se a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus, na lei não há graça e na lei não há verdade. Qual que é a inverdade da lei? Que a lei é 10 comportamentos. Eu não preciso ser crente para cumprir a lei. Não preciso nascer de novo para cumprir a lei. O satanista cumpre a lei. O espiritista cumpre a lei. O maçom cumpre a lei. Por quê? Porque leis são 10 comportamentos. Não exige novo nascimento. E a base do cristianismo sem Cristo é a lei mosaica. Eu não roubo, eu honro pai e mãe, eu sou isso, eu sou aquilo, não adultero, não isso. Mas isso não é ser igreja. E essa lei dada por intermédio de Moisés nos serviu de aio, de tutor, para nos levar até Cristo. Por quê? Porque a morte reinava. Então as pessoas morriam sem querer morrer. De Adão até Moisés a morte reinou. E reinou pelo pecado. O pecado, o conhecimento do mal entrou. E aí, até quem não queria morrer, morria. E aí que vem a lei. Então, hoje, a igreja de hoje é a igreja perfeita no tempo errado. Explica isso. A dinâmica de igreja que a gente vive hoje, ela é 100% bíblica. Só que ela é pré-testamentária. Ela funciona na inteligência do sacrifício, da aceitação pela oferta, na aceitação pelo... Eu tento manipular Deus pelo que eu posso dar para Ele, pelo que eu posso fazer de evangelização, pelo que eu posso trazer de almas salvas. E aí a gente tem, como a gente sempre fala, né? Você tem um profeta, você tem um sacerdote, um livro, um rito, um templo e um símbolo. Aí o símbolo é a logo da igreja hoje. Uma é de Véquia, a outra é Batista, a outra é não sei o quê. Continuam defendendo o logo. Você tem o rito, que um é histórico, canta no coral, o outro é pentecostal, todo mundo fica rodopiando no meio do culto. Aí você tem o sacerdote, que alguns chamam de pastor, outros chamam de reverendo, outros chamam de apóstolo. Aí você tem o livro, que uns falam, nossa doutrina é isso, nossa doutrina é aquilo. Doutrina é coisa de Satanás, coisa do inferno. Toda igreja que tem uma doutrina, você não deveria passar um minuto dentro dela. Por quê? Porque o reino de Deus tem uma sã doutrina. E Paulo ele falou, não se afaste da sua doutrina. E a nossa doutrina é um livro preto de capa a capa. 66 livros é a nossa doutrina. Só que hoje a igreja ela não está dividida na escritura, ela está dividida na doutrina. O que é doutrina? Eu pegar um parcial daquilo que me interessa, enquadrar dentro da minha cabeça alemã que eu tenho e falar, não, aqui nós entendemos assim. Olha que interessante. Deixa eu só entrar aí nesse gancho. Tem uma igreja, né? Uma logo, né? Uma logo igreja no Brasil que é conhecida pela pregação da graça. E eu desafiei o raciocínio dos pastores dizendo, tipo assim, eles são totalmente libertadores do povo concernente ao conceito de graça. Tipo assim, olha, não existe o sacrifício, você foi acolhido, aceito sem mérito e tal. Mas a maneira deles praticarem a logo deles é dominadora. Aí eu perguntei, como que vocês pregam uma graça? Que o homem está livre de Deus, mas não está livre de vocês. Porque, por exemplo, fazer uma pergunta a eles como liderança é rebeldia. Eu falei, não faz sentido uma graça que liberta o homem. O Samuel está perguntando, a videira? Triste coisa me perguntasse, né? Como eu não posso mentir. Cara, que loucura, né, velho? Porque, por exemplo, no controle da logo, que é a doutrina de cada um de nós, Isso mano, aí. o controle tem que ser máximo, não pode haver efeito colateral. Então, eu falei bem assim, que loucura que é essa, mano?
Tipo assim, porque vai ter ali a célula, o líder, entendeu? Então, do tipo assim, você não pode Isso sair aí. fora da cartilha do cara, entendeu? Tem que andar na Isso. linha daquela visão congregacional da logo e da doutrina própria. Essa semana passada, eu tive reunião aqui com a liderança para refazer. Tipo assim, você já tinha me falado isso há 3 anos atrás. E, cara, eu sou um líder emancipador. Cara, gente carente não se faz comigo. Assim, ó. Ah, eu quero ter um tempo com o Anderson. Meu amigo, eu tô falhando no meu tempo com a minha mulher. Imagina no meu tempo contigo. Alguém perguntou para mim: olha, tu é um líder global. Isso não vai matar a tua igreja local? Eu falei, cara, o que mata uma igreja como uma célula apostólica do corpo de Cristo, do reino de Deus, é Bíblia fechada e liderança em pecado, que não é o meu caso. Aí eu falei bem assim, ó, fala para tua mãe, ouve o que eu vou te dizer, fala para tua mãe que te mandou falar isso para mim e manda tua mãe falar para o grupo de fofoqueiras dela da igreja. A igreja que eu pastoreio não é berçário. Tem um monte de igreja berçário que você, sua mãe e o grupo de fofoqueira dela pode ir. Não é a igreja que eu pastoreio. Eu sou um líder emancipador. Ah, é porque a gente gostaria de discipulado. Não, vocês querem personal pastor. Eu não sou babá espiritual. Discipulado é você olhar para um modelo de uma liderança que escolheu viver a partir daquilo que Jesus expressa e, cara, está de Bíblia aberta te ensinando. Mas as pessoas são tão vitimizadas no século XXI que eles querem o colinho do pastor, vai-te para lá, as minhas piores experiências. Porque no começo do ministério, Carl, não sei se tu já passou por essa crise, a gente aceita, o Anderson é meu pai espiritual, e tu, uou, eu sou o pai espiritual. E tu compra pra si o crachá que não é teu, velho. Entendeu? Não, eu sou o pai espiritual, eu sou o pai de multidões. Aí a galera na igreja começa com essa conversa, entendeu? Meu pai, papai espiritual, meu amigo. O Hoje me papito. arrepia assim, O ó, papito. papito, entendeu? Mano, minha esposa, a Keila, é mais louca que eu nesse ponto. Ela olha assim, ó. Hoje não, né? Porque a gente corta na raiz. Mas a Keila tinha uma mina na igreja que chamava de papai. A Keila, na hora, me dava uma cotovelada na costela. Mano, as minhas piores experiências da vida que me levaram quase para uma depressão foram com pessoas que me chamaram de pastor, papai, pai espiritual. É o inferno, sabe por quê? Porque a pessoa tem um monstro histórico nas suas emoções, É. que é o próprio pai, que teve ou o pai que não teve. Então, essa pessoa não resolvida, vitimizada, ela quer fazer do outro a sua presa compensadora do trauma. Então ela vai para a igreja para ter nas relações de fé algo que não é autorizado pelas Sagradas Escrituras. Então ela não teve pai, odeia o pai dela e vai para a igreja para chamar pastor de pai. Na primeira não correspondência que esse líder espiritual tem com essa pessoa, esse líder espiritual vira o vilão. Meu amigo, esses que me chamaram de papai me tratam como demônio hoje. Por quê? Porque eu sou um demônio? Não, cara, a minha Bíblia está aberta todo domingo. Prego 2 vezes por domingo com a Bíblia aberta, luto pela manutenção do meu caráter e da minha santificação. Então, assim, ó, todos aqueles que me chamaram de pai hoje me odeiam. Por quê? Porque eu falei bem assim, olha só, se eu exerço liderança espiritual na tua vida, ser pai espiritual de alguém não é ser pai espiritual de alguém. Paulo disse a Timóteo que Timóteo servia a ele como um filho serve ao pai. Mas nem Timóteo ficava nessa infantilização com Paulo e nem Paulo queria entrar no lugar existencial que não é dele. Então ele diz, Uhum. ele me serve como um filho serve ao pai. Ele não disse, ele é meu filho. E Timóteo não disse, ele é meu pai. Se existe uma influência espiritual paterna no exercício da liderança,
é para levar o cara para o passado dele e dar ele protagonismo para ele resolver o BO. Ó, não me coloca no lugar do pai que tu teve e do pai que tu não teve. Vai lá e resolve tua vida. Isso é verdadeira paternidade espiritual. É isso aí. Que, assim, cara, é igual pastor. Mano, te chamo como, Anderson? Bispo, reverendo? Me chama do que você quiser, irmão. Porque quem é na sua essência e não na sua É. aparência. Então, não precisa ser chamado de pastor, nem de apóstolo, nem de presbítero. Me É chame isso do aí. que você quiser, mano. Isso aí. Que eu sou. Eu É isso sou na aí. minha identidade. É isso aí. Todo o Muito resto eu louco, cara. faço. Todo o resto é o que a gente faz. A gente não chama o açougueiro de açougueiro quando ele vem em casa comer um churrasco. Né? Você tem lá um amigo que é dono do mercado, você não chama ele de dono da mercearia. Né? Ô açougueiro, vem aqui. Ô açougueiro, você quer um pedacinho? Não, é o nome, né? Mas voltando ali à igreja da Logo, o Brasil, Graça virou o próximo G12. O G12 perdeu o Ibope e aí eles meteram a próxima tendência. Felizmente ou infelizmente, eu fui um dos primeiros que apertou esse botão chamado Graça no Brasil. Isso em 2013, eu preguei uma mensagem chamada Escândalo da Graça. Só que essa mensagem, ela vai sacudir o Brasil ainda. Porque todo mundo fala, agora o Brasil é da graça. Não, 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 não. A graça, ela se revela no modus operandi. A graça, ela muda a abordagem. A graça, ela muda o jeito de fazer igreja. Eu vou te falar que eu levei 6 anos para minha igreja nascer. Minha igreja nasceu em janeiro desse ano. Antes disso, eu achava que eu estava fazendo uma igreja, mas eu sentia que eu não estava fazendo igreja. Então, primeira coisa que é importante a gente imprimir no coração. A igreja de Jesus nunca vai morrer em lugar nenhum. Nossa, a igreja está morrendo na Europa. Nossa, a igreja está morrendo nos Estados Unidos. Não, se está morrendo, não é igreja. Não tem como. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa que nem o inferno resistirá. Satanás e seus demônios vão estar atrás da porta, segurando a porta, e a gente vai entrar atropelando o inferno. Blá, 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 blá. Por quê? Porque não tem como. Só que a igreja que desenharam para nós, parece que Deus está numa gincana perdendo e a gente precisa ajudar ele a ganhar. É ou não é? É? Então a gente não tá na igreja de Jesus, porque a igreja de Jesus, ela é triunfante. A igreja de Jesus, ela é invicta. A obra está consumada para essa igreja. Então, não existe um lugar no mundo que a igreja vai desaparecer, sumir, que vão calar a igreja. Não, tudo besteira. A igreja é alguém. E alguém é impossível hoje. Eu chego na conclusão que na era digital podem conter os mensageiros, mas não conseguem conter uma mensagem mais. Não tem como. Escapou. A mensagem do evangelho escapou da lâmpada do Aladim. E a pandemia já está nos 4 cantos da terra. Jesus está sendo pregado aos 4 cantos, de maneiras mais inusitáveis possível. Só que lá na China, no Paquistão, se a igreja é o barracão cheio de fãs, lá a igreja não cresce. Então, uma coisa que eu falo para o Vitor Azevedo: Vitor, só lembre sempre uma coisa: igreja não se faz com fãs. E hoje a gente confunde os fãs com a família. Uhum. O que a gente precisa entender hoje, precisa entender assim a minha igreja. A verdadeira religião consiste em atender o órfão, a viúva e o indigente nas suas tribulações. Então esse aqui é o básico do básico. A metade das igrejas não atende. Não sabe o que fazer com o órfão, não sabe o que fazer com o indigente, porque o indigente ele sempre vem no culto. A gente manda ele voltar para o próximo culto, então sobrevive mais uma semana aí na praça e semana que vem volta para o próximo culto. Culto não muda a vida do indigente. Culto não dá destino para um mendigo, um cara que está em situação de sub-humana. E não assume as viúvas. Existem pessoas viúvas de pai, existem pessoas viúvas de família. Não é só viúva de viúva. E guardar-se incontaminado com o mundo. Essa é a verdadeira religião. Então hoje a gente tem muito sacerdote e pouco santo.
E aí a gente tem que separar a igreja, a multidão não é igreja. Multidão por multidão Jesus já tinha, só que ele nunca chamou de igreja. A gente acha que ter uma igreja de 5.000 pessoas hoje é grandes coisas, mas Jesus já tinha 5.000 e nunca chamou de igreja. Congregação cristã, Jesus Cristo de Nazaré. Não tinha. Então, igreja é a comunidade da comunhão perfeita. Logo, um lugar exclusivo dos santos. Porque se eu não nasci de novo, eu não tenho santidade que me inclui na comunhão. Comunhão não é uma cumplicidade de alma, mas é uma fundição de espírito. É uma conexão de espírito. É no nível de espírito com espírito. E se eu sou espírito, eu não tenho comunhão com a alma vivente. Eu tenho afinidade com a alma vivente. Mas eu não tenho comunhão. Comunhão é ser um. Comunhão é uma fundição. Então, eu comecei fazendo igreja e descobri que o que eu fazia não era igreja. O que eu fazia era um movimento. A igreja no cinema hoje, ela é um movimento, ela não é uma igreja. Daqueles 100% ali, eu entendi que 20% são minha igreja. Os outros 80% não. Como assim, Cal? Porque salvo não é igreja. As pessoas que são salvas, elas não são igreja. Nossa, Cal, agora você confundiu tudo. Não, a igreja, entenda uma coisa. Igreja é uma expressão. É expressão de um coletivo numa região. O primeiro erro que a gente faz é colocar um nome na igreja. Paulo não tinha nome da igreja. A igreja era da Galácia, a igreja era de Corinto, a igreja era de Efésios. A gente deveria colocar o nome da igreja de a igreja. A igreja da onde? A igreja do Boqueirão. A igreja de Brasília. A igreja de Samambaia. A igreja... Não, mas qual a igreja? A igreja. Então, tem que tirar o nome, tem que tirar o S das igrejas. A igreja de Jesus não tem S no final. As igrejas. Nós somos congregações. Mas eu sempre uso uma frase quando alguém sai da minha congregação. Eu falo assim, irmão, aonde você for, estamos. Essa é a igreja que eu creio. Ah, você vai para a Assembleia? Estamos lá. É a minha igreja. Por isso que às vezes eu bato um pouco na igreja. Porque eu vejo o irmão mais velho abusando do irmão mais novo. E quando acontecia isso na minha casa, a gente saía no tapa. Um entrava na frente e fazia isso com ele. As nossas intervenções, as pessoas que mais falam mal de eu citar uma igreja no púlpito são as pessoas que menos conhecem a igreja que eu estou citando. Eita. Nossa, Cal, mas você fala mal da Universal. Claro, a Universal é minha igreja. Essa é a gravidade. Você não se sente responsável pela igreja alheia que está fazendo, que está dando show na televisão, que está envergonhando a firma, que está falando em nome de um Deus que tem filhos. Então, quando a gente fala desse paternalismo, a gente está falando de uma orfandade cultural. É impossível meu filho chamar alguém outro de pai. É impossível. Por quê? Porque o pai que ele tem, ele conheceu. Quando uma pessoa vem na minha igreja e no segundo, terceiro encontro me chama de pai, eu enxergo um doente. Por quê? Porque só chama de pai quem não conheceu. Se você tem o teu pai, é impossível, humanamente falando, se chamar de qualquer outra pessoa no mundo de pai. É impossível. Quem conheceu um pai terreno, não chama ninguém de pai. Só que num país onde o divórcio tem mais de 25%, as famílias são misturadas, 2 filhos de um, 3 filhas do outro, misturam junto as panelas e moram junto, a gente está numa geração sem pai. E aí a pergunta é, calma, como que se cura a orfandade? Ensinando para o órfão que ele não foi criado para ter pai. Quando Adão criou Eva, Deus criou Adão e Eva,
Ele falou para Adão e Eva, falou para Adão, deixa a casa de pai e mãe e se una à sua esposa. E a pergunta é, quem era o sogro de Adão? Como que Adão era para deixar a casa de pai e mãe se eles não tinham pai e mãe? Porque Deus não criou o homem para ter pai. Deus criou todo homem para ser pai. E aí o cara que vem procurar em mim um pai é um cara que está muito longe dele a capacidade dele ser pai. A responsabilidade dele ser pai, né? Isso, a responsabilidade que nasce com ele um homem. A hora que o cara... O dia que nasceu meu filho, nasceu dentro de mim um homem, nasceu dentro da Aline uma mulher. Maternidade e paternidade. É algo sobrenatural, é surreal. Então, quando a emancipação da igreja é ensinar as pessoas, e aí eu resumo aqui a live para mim, igreja é você entender que cada crente é um pastor e cada casa é uma igreja. E ponto final. Ah, então não precisa mais ir para o culto? Precisa. Porque eles compartilhavam de casa em casa o partir do pão. À medida que alguém tinha necessidade, eles tinham tudo em comum. E perseveravam unânimes no templo, na oração. O templo é o fim. O templo é o reflexo, é o efeito colateral do que acontece nas casas. E quando acontece em várias casas, faz sentido o templo. O templo é a big house. O templo é o juntamento da expressão da igreja como órgão. E aí eu vejo que a igreja, sendo o corpo de Cristo, ela tem órgãos e sistemas. Então, quando você pega o sistema cardíaco não é o respiratório. O sistema respiratório ele é um composto de órgãos que compõem o sistema respiratório. Então, nós somos membros do corpo de Cristo. Só que esse membro ele pertence a um sistema. O cardíaco, sistema digestivo, sistema reprodutor. E aí, para mim, congregação é um sistema. E esse sistema, na expressão do corpo de Cristo na Terra, ele converge para o mesmo organismo. E igreja é organismo. Por isso, todo organismo vivo cresce. Então, quando o cara vem falar que a igreja dele tem 70 membros, faz 120 anos, ele só está me provando que é religião purinha. Religião não cresce. Religião precisa de manutenção. Religião precisa sustentação. Pessoal, a gente tem que estar aqui, hein? Ó, sexta-feira, vigília, sábado de manhã, workshop de evangelismo. Sábado à noite vai ter a noite de chocolate para os nossos jovens adolescentes. No domingo venha para a celebração da família. Na terça venha para o culto do Espírito Santo. E no final, um sistema retroalimentado pela inocência do justo. Eita! Alimentado pela inocência do justo. Nossa, que vontade de chorar. Só que eu me levantei. Eu me levantei, porque meu pai ele foi esse justo. Foi jogado 5 vezes do sistema. Meu pai foi despedido, expulso de 5 igrejas. Então, se tem uma coisa que eu aprendi já no meu DNA, o que não fazer, chamando de igreja. E um dia eu prometi para mim mesmo, não sei se isso foi bom ou ruim para mim, mas tudo que a religião fez com meu pai, eu vou fazer 10 vezes mais com ela. Por quê? Porque a religião é um lixo. É pior do que política. Religião é pior do que corrupção. É o mais alto grau letal de corrupção. Se chama religião. Quando eu concorri na política, eu fui preparado para isso. Política é um lugar sujo, quando você entra, eles te avisam que você vai se sujar. A religião é um lugar sujo que eles te avisam que você vai ficar limpinho. Mas assim que você senta no colo do teu pai, o sabugo entra e você não percebe. Aquele que era teu pai, ele te alicia. Aquele que você entregou a sua confiança, ele abusa de você. Só que a religião era tão poderosa, que inclusive ela criou um país chamado Vaticano. A religião controla o mundo. A religião ela conseguiu infiltrar em todos os países. Como que uma igreja como católica, ela conseguiu colocar no alto do monte de cada cidade e país uma igreja? Como? Então, política perto de igreja é fichinha. Perto de igreja não, perto de
denominações. Deus abomina denominação. Deus abomina. Denominação não foi criado por Deus. É terreno, animal e demoníaca. Por quê? Porque denominação é a expressão de um controle. E o reino de Deus não tem controle. É um reino sem controle. Jesus não fez isso. Jesus não controla ninguém hoje. Quando eu comecei a plantar igrejas no cinema pelo país, meu time inteiro ficou chateado comigo e brabo. Porque eles queriam que eu fizesse a franquia. Assim como era aqui, tinha que ser lá em Fortaleza. Assim como era aqui, tinha que ser lá em Rio Grande do Sul. Eu falei, irmãos, onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, não tem como alguém fazer isso errado. Então, o que é errado? Quem diz que é errado fazer culto na terça-feira, quando a denominação lá, a sede, faz culto na quarta? Quem diz que é errado eu reunir as mulheres em casa mais de discipulado? Não, mas lá na sede, discipulado é 1 a 1. A questão é que a gente gosta de domínio. Quem é livre de domínio é livre de prejuízo, não perde mais nada. Eu só perco o que eu possuo. Quando eu sou livre do domínio, eu não perco mais, porque eu entreguei. Só que a gente domina mais do que a gente imagina. A gente domina com zelo. Só que Jesus olhou para o judeu e falou assim, ó, eles têm zelo por Deus, mas é sem entendimento. O zelo não justifica a ignorância. A igreja hoje, dos justos, ela tem um zelo por Deus que está sendo justificado pela ignorância. Tem uma ignorância que está sendo justificada pelo zelo e piedade. Mas isso não salva o perdido. Então eu creio hoje que a gente precisa levantar uma igreja, e eu sempre lembro isso na minha igreja. Uma igreja que não existe para os perdidos, já está extraviando os encontrados. Igreja se tornou um covil de covardes. Igreja se tornou um lugar dos medrosos se esconderem. Quando a ordem de Jesus é aquele que quiser guardar a sua vida, vai perder, irmão. Quer um lugar que as pessoas estão perdendo a vida? É dentro da religião. Agora, se você, por amor a mim, quiser ganhar a sua vida, faz o seguinte. Entra na moenda de cana ali, ó. Você é uma cana. Se você quer ganhar a sua vida, entra na moenda, assim, ó, 8 vezes. E fica passando assim, ó. Tudo que sair de você é o que vai sobrar de você. Hoje eu tenho o movimento da igreja no cinema. Eu não chamo de igreja. Daqueles 100%, eu tenho 20% que eu trago para uma garagem. A minha igreja hoje é num subsolo. E eu faço o culto mais derrubado possível. Ali eu chamo Casa de Filhos. E aí eu estou me mobilizando para fundar uma holding de ajuda humanitária. E o fim da igreja precisa ser a cidade. Então aqui no shopping eu anuncio para a cidade fé, amor, esperança. Meus pastores, eles precisam entender isso. Eles vão pregar fé, amor, esperança e nada mais. A gente não fala de homossexualidade, de padrão moral, a gente não fala de nada. Por quê? Porque não adianta eu te chamar para integridade se eu não te coloquei para você nascer do amor. O fariseu é o cara que ele é íntegro sem ter nascido do amor. Esse cara é um opressor. Aí, quando ele conheceu o amor, teve um encontro com a esperança, quando ele nasceu da fé, aí eu convido ele para um segundo nível, que é da integridade, influência e governo. Na integridade, muito se dá, muito é cobrado. Aí eu começo a cobrar. Por quê? Porque na minha igreja, lá na Central House, hoje se chama Central House Fellowship. Nessa igreja que eu pastoreio de 80 pessoas, hoje eu sou pastor de 80 pessoas. Eu não tolero homossexualidade, não tolero adultério, não tolero desvio moral. Por quê? Porque são pessoas que muito foi confiado. Então, dessas pessoas, muito eu vou cobrar. No shopping eu não cobro ninguém. Por quê? Porque a pessoa veio para o culto. Ela veio convidada por alguém, tá tudo bem. Ela não lidera nada. No fundo, ela não faz bosta nenhuma por Jesus. Para essa pessoa não precisa ter nenhuma cobrança. Por quê? Porque esse é o jovem rico. E o Espírito Santo falou comigo lá na Holanda.
Falou, Cal, a igreja se prepare para pastorear uma igreja de jovens ricos. Daí eu parei assim, correndo no meio dos repolhos. E ali o Espírito Santo falou assim, o jovem rico chegou para Jesus e perguntou, bom mestre, o que eu faço para ser salvo? E essa pergunta de Jesus não tinha nada. Esse jovem nunca estava interessado em Jesus, nunca. Ele chegou para Jesus, pela fama de Jesus, orientado pela covardia dele, e ele pergunta, o que eu faço para ser salvo? Jesus olha e fala, ó, vai cumprir os mandamentos. Não, isso eu já faço. É típico os membros da minha igreja, mano. Isso eu já faço. Aí Jesus fala, pois bem, se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tem e me segue. Existe uma graça salvadora, mas existe um segundo nível da graça santificadora. Opa! Ser salvo não é ser perfeito. Ser salvo não é ser perfeito. Graça salvadora e graça? Santificadora. E em terceiro Mas lugar... não é a mesma graça a que salva não santifica? Não. Não. Senão a Bíblia não falaria para a gente desenvolver a nossa salvação. Ah, ok. E aí é o seguinte, existe uma graça salvadora, e essa foi dada a todos os homens, e não te custa nada. Existe uma graça santificadora, que exige uma coisa, entendimento. Jesus, ele fala, se quer ser perfeito, vai e vende. Esse vai e vende, Jesus estava falando assim, ó, se você quer entrar na constelação dos perfeitos, e hoje para mim é o seguinte, discípulo é quem deu all-in. O que é o all-in? Eu fui e vendi. Vai e vende significa rompe primeiro com as suas ambições e depois assume as minhas ambições. O que é um discípulo? Discípulo é quem não tem ambição, irmão. Ah, mas eu queria meu próprio negócio, o sonho do próprio negócio. Ei, não tem ambição. Jesus, o que você quer? Ah, o que você quiser. Não, mas eu não quero nada, eu quero você. Uma ambição pode ser tirar uma foto com a tua família na frente do castelinho da Disney e escrever embaixo, sou a terceira geração de colhedor de cana e agora eu superei na vida. É uma ambição besta. É o elefante amarrado num banquinho. Essa pessoa passou 20 anos vivendo a vida para conseguir pagar uma passagem, ir na frente da Disney, tirar uma foto e provar para o mundo que ele superou. E nada. Isso é pouco. Ter a casa própria é uma ambição que está escravizando milhares de cristãos a um emprego para viver no ego de ter uma casa própria. Aí passou 20 anos, você olha e fala, putz, o que eu fiz na vida? Só paguei aquela parede ali, ó. Paguei aquela grama ali que tá virado no mato. E a vida passou. Então, quando Jesus falou, vai e vende, Jesus estava falando assim, ó, o reino de Deus não precisa das suas ambições. O reino de Deus não precisa das suas coisas. Se fosse hoje naquela igreja que você comentou, provavelmente ia falar, irmão, traz pro reino. Traz teu aras pro reino. Traz tua empresa pro reino. Sabe o que Jesus estava falando para esse jovem rico? O reino não precisa das suas coisas. O reino precisa de você. E o jovem rico vai embora. E eu te pergunto, por que Jesus não foi atrás? Porque ele estava salvo e está tudo bem. Deixa o cara viver salvo na sua escravidão terrena. Salvo eternamente sem desfrutar a salvação em vida. Sem reinar em vida. Não reina em vida. Herdeiro menino. O herdeiro menino. Quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu pensava, eu fazia as coisas de menino. Só que não esqueça, a religião lá atrás falava que ele era do inferno, do diabo. Que... Não, ele é salvo. Porque a salvação é um presente. E o presente... Garrafa de café? Salvação é um presente. Você já ganhou, minha filha. E presente Desculpa, sempre vai falar mais do esforço de quem deu do que quem recebeu. Então, ser salvo é fácil. Qual que é a única condição para ser salvo? É crer. Crer é receber. Receber não tem esforço.
E aí, quem que foi o esforço? O esforço foi na consumação da cruz, quando Jesus falou, está consumado, tetelestai. Ali teve um esforço de quem deu. Então, eu já me acostumei. E aí, aqui, a gente precisa fazer um adendo, que eu fui liberto de uma mentira subconsciente. Qual que era essa mentira? Que todo salvo tem que ser discípulo. Mentira! Mentira! Essa era a agressividade da minha pregação. Eu pregava palavras de agressão, porque eu identifiquei no meu subconsciente que eu criei na religião que ensinou que todo salvo tem que ser discípulo. Aí eu olhava a minha volta e falava, não está funcionando. O evangelho não está funcionando. Por quê? Porque olha o fulano, olha o ciclano. Ele cresceu na igreja, ele é aqui da minha casa, ele é meu irmão, ele é o filho do mesmo pai. E aí o Espírito Santo falou, não, quem te ensinou? Onde está escrito que todo crente é um discípulo? Onde está escrito? Não está escrito. A Bíblia diz, ide por todo mundo e façam discípulos de todas as nações. Mas não está falando, faça de todas as nações discípulos. É para fazer discípulos de todas as nações. Então, se tiver no Brasil um discípulo, essa palavra se cumpriu com o país. Aí você tem um discípulo do Brasil, você tem um discípulo da África, você tem um discípulo do Paquistão, você tem um discípulo da Alemanha. E essa palavra já se cumpriu e a gente faz de conta que não. Nós fizemos das nações discípulos. Nós fizemos discípulos de todas as nações. E aí, o Espírito Santo, correndo lá na Holanda. Na Holanda é uma região assim de banhados, tem vários canais. E aí eu morava 1 hora de Amsterdã. E 3 graus negativos, ventos de 120 km por hora, chuva. Travou. E quando o sol vem, aquele cheiro de repolho levanta. E aí eu correndo assim, olhando, tinha um trator com uns 8 caras, com barro até a canela, e eles estavam colhendo os repolhos. E aí o Espírito Santo falou comigo, Cal, o reino de Deus é feito de 2 tipos de pessoas. Os que colhem e os que são colhidos. Os que colhem são os discípulos. Os que são colhidos são os salvos. Jesus, ele veio para trazer eternidade no coração do homem. A gente não é para fazer as pessoas viver bem confortável sobre a terra. A gente é para abreviar a volta de Cristo. A urgência não está em como a gente vive sobre a terra. A urgência está em fazer Jesus chegar antes, quando todos tiverem ouvido falar da salvação. E aí, o Espírito Santo falava, orem para que o Senhor da Seara envie ceifeiros. Se existe um problema na grande colheita da igreja, o problema não está nos salvos. O problema está no ceifeiro. Por quê? Porque a colheita a gente está falando de almas. E Jesus está falando assim, ó, se depender da plantação, o campo ele está branco, está pronto para a colheita. Só que se tem um ponto de fragilidade dessa colheita, está no ceifeiro. Orem para que o Senhor da Seara envie ceifeiros. E ali o Espírito Santo falou, Cal, discípulos são ceifeiros. Aonde tem um discípulo, existe alguém sendo colhido. Eita! Essa é a marca de um discípulo. Por isso que a coisa mais estúpida é a gente ensinar uma igreja a evangelizar. É estúpido. Porque eu ensino a evangelizar sem a natureza de discípulo. O discípulo é aquele irmão mais velho que ele chega no parque e ele fica olhando realmente aquilo que interessa. O discípulo, ele chega num lugar e ele começa a perceber aonde precisa de salvação. Por quê? Porque o coração dele, ele está orientado por salvação. Discípulo é intuitivo, a evangelização no discípulo. E aí, aqui, isso foi lá em outubro, novembro. Aí minha cabeça bugou. E aí o Espírito Santo falou comigo, falou, você acha que Jesus não tinha competência para discipular 5.000? Mas ele nunca chamou 5.000 de discípulo. Ele nunca chamou 120 de discípulo, ele nunca chamou 70 de discípulo. Por quê? Porque 12 deu conta. A gente precisa entender que discípulos são snipers do reino de Deus. E o reino de Deus é um reino tático, estratégico e inteligente.
ele não ganha na base do panelaço. O reino de Deus não é barraqueiro. O reino de Deus, ele é real, é sacerdócio real. Nós estamos diante de uma representação de um reino que tem uma embaixada, que tem uma constituição, um reino que tem um rei. E aí a batata, o buraco é mais embaixo. A discussão, ela é menos... Sabe, quando eu saí da escola, sempre tinha porrada no final da escola e os caras vinham e brigavam assim, ó. Malaco box. A gente chama de malaco box. Participei de muitos. Só que o reino de justiça, sabe qual que é a arma mais letal do reino? É a assinatura do rei. Se o rei falou, assim vai ser. Não é na força. Não é no embate. Não é na rua protestando contra o governo. Não é. Porque até o governo é temporal. É poeira perto desse reino de justiça. Então, hoje eu entendo que 20% da minha igreja vai ser discípulo. E os outros 80%, tá tudo bem. Pode continuar sendo homossexual, adúltero, divorciado, o que se quiser. Por quê? Porque quem peca não reina em vida. Essa é a principal motivação de uma igreja a romper com o pecado. A graça não te dá o direito de pecar. A graça não dá para ninguém direito de pecar. A gente já tinha esse direito sem a graça. A graça devolve para nós o direito de não pecar mais. E eu creio numa vida sem pecado. Ah, Carlos, você não peca? Bem pouco. Pouquinho pra caramba. Então, o evangelho ele é um pouquinho mais... Cara, isso... Faça o que você quiser com a sua vida. Você não é discípulo. Cara do céu, isso é muito louco, mano. Não, você vai amar as pessoas, Anderson. Você vai começar a amar as pessoas como nunca antes. Eu amo as pessoas hoje. Sabe por quê? Porque é o jovem rico que deixou e foi embora. E Jesus não ficou chateado com ele, não meteu um Twitter citando ele. Jesus não foi pelo caminho, pegava assim no braço dele e falava: irmão, volta para a igreja, irmão, volta para Jesus. Não, tá bom, tchau, pode ir. Por quê? Porque tá tudo bem. Só que esse menino, ele ficou anônimo na história. Quando, na verdade, eu creio, não está escrito em lugar nenhum, mas é minha convicção, que Jesus estava convidando ele para o time dos 12. Ele era para ter o nome na história. Josafá, sei lá como é que é o nome dele. Mas a gente ia ser... Tem Pedro, Tiago, João e Josafá, entendeu? Só que ele duvidou que as ambições de Jesus eram maiores que a dele. Por quê? Porque nós vivemos uma realidade apertada demais para termos sonhos grandes. A pobreza do brasileiro não é que ele não sabe sonhar, é que a realidade que ele vive é tão, tão, tão pequena que ele não tem competência para ter um sonho muito grande. Eita! Por isso que o sonho de todo brasileiro é o quê? Qual é o sonho de todo brasileiro? Casa própria. Mas casa própria é um direito humano, irmão. Se você ter casa própria é um sonho, onde foram parar os teus sonhos? Casa própria é um direito humano. Tá bom, Cal. Então, o meu sonho é ter uma família. Família é intuitivo. Família é um direito humano. Você não precisa sonhar ter uma família. Só precisa decidir ter. Quem decidiu ter uma família, tem a família. Olha o Anderson aí. Vai ler as nossas histórias ali. Só Jesus. Até o Anderson conseguiu casar com uma Keila, mano. É ou não é que é milagre puro isso aí? Mano, é muito milagre. Você sabe que aqui na igreja aparece cada casal que eu olho pra Lina e falo: rapaz, pra cada louco tem uma maluca, velho. O cara que morrer solteiro não tem como. Não tem como. Pode ser cada louco tem uma maluca. Esses dias eu cheguei na porta da igreja. E vice-versa, né? Pra cada maluca tem um louco, né? Cheguei na porta da igreja, tinha um carrinho de catador de papel.
bem na porta, assim, né? Aí você, às vezes, fica meio nervoso, fica tal, né? Mas daí eu falei assim, deixa eu dar uma espiada, o que tem dentro desse carrinho? Quando eu entrei dentro do carrinho, a lona por cima, o cara dormindo faceiro de conchinha com a mulher dele, mano. Aí eu olhei aquilo ali, me emocionei e falei, cara, esse cara é homem, mano. Entendeu? Até dentro do carrinho de catador de papel com uma lona por cima, ele dormindo de conchinha gostoso, assim, dando um cafunézinho. Ai, o cara que é homem, ele casa. O cara que é homem casa. Quem não casa, só precisa aprender a ser homem. Tem mulher casa com homem. Mulher não casa com o carro que ele tem, com a casa que ele tem, com o ministério que ele tem. Não, mulher casa com homem, gosta de homem. Sorte minha, man. Se não fosse isso aí, eu tava morto. Eu só tinha eu. Tudo que eu tinha pra Lina era eu, ó. Tem eu. Mas o que você tem? Não, tem eu. E aí eu brinco, né? Minha sogra entrou com as carroças e meu pai entrou com o burro. E hoje deu uma combinação boa. O burro puxou a carroça aqui. Mas, cara, igreja é coisa linda, irmão. Igreja é coisa linda. E aí eu vou concluir essa experiência. Tudo isso eu aprendi esses dias, tá? Isso ressignificou. Isso devolveu para mim a paixão pela igreja, que se perdeu um pouco no caminho. Eu estava sentado dia 4 de janeiro desse ano, lá na primeira Assembleia de Deus de Orlando, num tributo a Reinhard Bonk. Reinhard Bonk, eu tive a oportunidade de ver ele pregar 2 vezes só na vida e não valorizei muito. Mas, de repente, começou a subir naquele púlpito generais de Deus hoje. Eu nunca vi um mesmo lugar comportar tantas autoridades do reino de Deus no mundo como naquele evento. 3.000 pessoas. Estavam lá todos os presidentes de convenções, Assembleia de Deus da África, que é muito grande, os caras são bispo mesmo, são tipo mandantes, são rei, tá ligado? Assembleia de Deus, congregação, líderes do Brasil, tava... todos mandaram palavra lá. Brian Houston, Bill Johnson, diretor da Oral Roberts, todos os donos de televisão crentes dos Estados Unidos, a igreja televisiva lá, gospel é muito forte. E o cara subiu lá, o diretor da Oral Roberts University, que é uma das universidades mais fortes em teologia no mundo, o cara subiu lá e falou assim, ó, hoje nós estamos seguramente diante do maior evangelista que a história já hospedou. E ali ele enfiou no pacote Paulo. O cara colocou Reinhard Bonk acima de Paulo. Ele falou, ninguém na história tocou pessoalmente tantas pessoas quanto esse cara. 78 milhões de almas catalogadas. Ele tinha 78 milhões de cartãozinho com o endereço da pessoa. E ali o Espírito Santo falou assim, ó, te trouxe aqui só para te provar, pra você entender que um colhedor é suficiente para 78 milhões. É 1 para 78 milhões. O reino de Deus não precisa de um monte de discípulo. Ele precisa de 12 que funcionem. Ele precisa de 12 que romperam com todas as ambições e entraram no time de elite. Essa era a inteligência de Jesus. Com 12 ele fez o arregaço que chegou até nós hoje. Então hoje eu preservo os 12. Hoje eu privilegio os 12. Mas não é 12 do 12. Ó, você tem quantas células já? Não é binário da perninha direita e perninha esquerda. Não é isso. São homens cheios do Espírito Santo. Líderes de cidades. Homens que o meu resultado não é o deles. Eles vão ter que, a partir deles, fazer a grande colheita deles. E aí eu entendo hoje que o reino de Deus está mais próximo, mais simples, mais óbvio do que desenharam para nós. E aí eu congrego as pessoas todo domingo, só que a pregação que eu prego no cinema é uma, a pregação que eu falo para os discípulos à noite é outra. Hoje existe assim uma compreensão de cosmovisão, de entender quem é o que no reino de Deus. Uhum. E aí amar a igreja é importante, por quê? Porque hoje a igreja para mim faz sentido. E a gente vai redimir a igreja.
Porque a igreja, na verdade, a gente só é para adornar ela. Ela já existe. Nós somos o noivo, os amigos do noivo, que são os discípulos, que estamos adornando a noiva, que são os salvos. Os salvos são a noiva. Se os salvos são a noiva, então o que me torna um amigo do noivo? A capacidade de eu ser o discípulo que adora. Então, eu sou contra qualquer tipo de defesa da igreja. Uma igreja que precisa de defesa não é de Jesus. Falar o quê, né? Por hoje é só. Vai, bom demais, né, velho? É bom Fantástico. demais. O evangelho é fantástico. É um fruto de um sabático. Amém. Deus é fiel. Graças a Deus que eu li menos livro. Porque às vezes eu vejo as pessoas lendo livro. Existe um princípio para você atualizar um dispositivo. Computador, celular. Primeira coisa que vai pedir é espaço no disco. Enquanto a gente não esvazia, a gente não enche. Eu estou percebendo que às vezes as pessoas elas estão tão entulhadas de tantas coisas que a capacidade não é aprender, a capacidade nossa é desaprender. E eu, todo dia, hoje, eu aperto o reset, assim, ó. Por isso, se você me ouvir todo dia, você vai ouvir coisa diferente. Por quê? Porque eu não penso como ontem, nem quero. Eu dou o boot toda manhã. É um boot. Só que tudo que eu escuto, a hora que entra, faz sentido com o que já existe dentro de mim. Por isso que a gente tem que começar a crer mais no futuro do que ficar estudando muito o passado. Porque no passado não tinha sobre... Eu falei para ele nesses dias, a nossa dificuldade hoje não é entender o que está na Bíblia e o que não é. Nossa dificuldade hoje é sobrepor os fatos. Porque por conta de uma coisa aqui, eu preciso entender que por causa disso aconteceu isso aqui. Então, o que é um sofisma? Sofisma não é uma mentira pregada. Uma mentira pregada é mentira. Ah, não, é heresia. Não. Heresia significa resistência a uma verdade. Então, quando você prega uma palavra, o herege está sentado te ouvindo. Heresia não sou eu falando aqui. Heresia é o cara escutando em casa e falando assim, nada a ver esse cara, nada a ver. O herege é quem está me ouvindo, não quem está falando. Heresia é resistência a uma verdade. Mentira é um engano que eu falei aqui. Eu posso ter mentido nessa live de 1 hora. Por quê? Porque Jesus falou, julgue tudo e retenha o que é bom. Eu duvido que alguém fale 1 hora e não fale uma frase equivocada. Duvido. Não existe. Então é normal falar um monte de besteira no meio do que a gente está falando. Por isso, escute o que eu quis dizer e não o que você escutou. Terceiro, sofisma é uma verdade expirada. Isso a igreja tem que entender. O que é uma verdade expirada? Uma verdade expirada é que era verdade, mas agora não é mais. Eu tenho uma discussão que dá pano para manga. Mas só para dar uma pincelada por cima. Não, a Aline já fez assim, ó. Porque você não para. Deixa para o capítulo 2 de amanhã. Mas um dos grandes sofismas nosso é o batismo. Batismo na água. Sofisma. Ah, mas é verdade. Não era verdade. Expirou. É batismo em quê? Batismo no corpo. Quem crê e for Batismo no batizado, corpo? quem crê e for batizado será salvo. Certo? É possível crer sem ser batizado? Biblicamente já me veio aqui texto. Sim. Não. Sim, ué. O cara na cruz, que foi O pregado cara na cruz, transladado. Relatado em Atos. isso. É a única ocorrência de batismo na água em Atos. É a única. Mas creu antes do batismo. Creu antes do batismo. Só que ele era judeu. E aí, pro judeu, era Felipe com
como é que se chama aquele cara? O mensageiro da rainha lá. Que tava dentro. E aí Felipe pega a rabeira na carroça e vê ele lendo Isaías. E aí, quando está lendo Isaías, a Bíblia diz que Felipe se dispôs a falar sobre quem ele estava lendo, que era Jesus. E aí, quando ele termina de escutar Felipe, ele fala, então isso quer dizer que eu também posso ser batizado, sendo eu eunuco? Eu judeu? E aí, Felipe olhou e falou, não, pode, vamos lá. Por quê? Porque para ele era uma inclusão ser batizado. Só que Paulo, ele chega e fala assim, tá, mas então no que vocês foram batizados? Aí ele fala, a gente foi batizado na água. Aí Paulo, ele fala assim, e ele limpando as mãos foram batizados. Paulo batiza pela segunda vez. O ladrão da cruz, ele creu e ali ele foi salvo. Por quê? Porque existe um corpo místico de Cristo que ao crer eu sou incluído nesse corpo. Isso é batismo. Só que, assim, ó, só para não deixar aberto no ar, tá? Se você pedir para eu te batizar hoje, eu te batizo. Eu batizo qualquer pessoa. Mas só para a gente avançar um pouco e entender batismo. A gente continua batizando as pessoas porque a gente continua não entendendo o que a cruz fez com a humanidade. Essa é a prova da ignorância sobre a cruz. Jesus, ele falou, neles, pois, fostes sepultados pelo batismo. Que batismo estavam falando? Estavam falando do batismo de Jesus. A igreja consegue crer que a gente morreu com Jesus, que a gente ressuscitou com Jesus, mas não consegue crer que a gente foi batizado com Jesus. Então, o meu batismo é o batismo de Jesus. Só que, olha a prova aqui, ó. É gostoso esse assunto aqui. Já que a gente está aqui, o cara que inventou o batismo foi João. Certo? João batizava. E por que João batizava? Porque era antes da cruz. Só que João, ele estava fazendo uma intersecção entre o sacrifício de Moisés, que removia pecados, né? Então, para você se livrar do pecado, você faz sacrifício. Vem João e fala assim, não, Deus não se agrada de sacrifício. Arrependei-vos, sede batizados para remoção dos pecados. Em João, batismo removia pecados. Por quê? Porque não havia a expiação substitutiva de Cristo. Aí, Jesus chega para João, o dono da ideia, e fala, João, me batiza. João dá um pulo para trás e fala, não, Jesus, você está louco? Você não. Aí eu te pergunto, se Jesus, na perspectiva de João, era desqualificado para o batismo, eu te pergunto, o que em você te qualifica a ser batizado? João olha e fala, Jesus, você não. E por que Jesus falou isso? Porque João estava batizando numa região chamada Betânia, aonde o Jordão se dividiu. Para você dividir o mar, você precisa tocar no mar e 2 diques se levantam. O Mar Vermelho, eles atravessarem 2 diques. Certo? Para você dividir um rio, você precisa de um dique só. A água aqui, ela para de correr, daqui fica seco e aqui continua correndo o rio. E aí eles atravessaram a pé seco aqui. Essa água que não parou de correr escoou para uma cidade chamada Adão, em Betânia. E era nesse lugar chamado Adão que Jesus, historicamente isso é comprovado, Jesus pede para João batizar ele. Em Adão. Aí João olha e fala, não, Jesus, aqui as pessoas elas vêm sujas de pecado, eu batizo elas na água limpa, e quando elas saem, a água fica suja e elas saem limpa. Agora vem você limpo, sem pecado, querendo que eu te batize nessa água suja, aonde tem remoção de pecados? E Jesus falou, é isso aí, João. Me batize a fim de que a justiça se cumpra. E sabe que justiça era essa que Jesus estava se referindo? Isaías 53. Foi no batismo de Jesus que ele tomou sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Foi no batismo de Jesus que ele tomou sobre si o pecado e se fez semelhança de pecado por nós e devolveu para a humanidade a inocência. Por isso que a partir dali ele podia falar para alguém, vai, não peques mais. Como que ele podia falar se ele não tinha morrido na cruz? Ele não tinha derramado o Espírito Santo?
Porque ele se fez pecado por nós no batismo. E quando Isaías fala que ele carregou, significa que em 3 anos Jesus fez o ministério dele em semelhança de pecador, como eu e você nós somos hoje. Essa era a santidade de Jesus. Em semelhança de pecado, como eu e você nós somos hoje. Eu e você hoje nós não somos pecador, nós somos santos. E temos semelhança de pecado. E aí, por 3 anos, ele diz, levanta-te, os teus pecados estão perdoados, ser curado. Por quê? Porque a enfermidade do coxo estava nele. Ele tomou. E aí ele termina esse processo lá na cruz. E aí ele consuma. Ele acaba com o pecado. Hoje você fala, mas por que tem que batizar, Cal? Ah, porque é o testemunho público da fé. Então já está errado, porque o testemunho público da fé é para ser todo dia, tua vida. Não é para ser um dia só. Segundo, por que batiza? Ah, porque quando eu batizo, eu nasço um novo homem. Mentira, você nasce um novo homem o dia que você crê. Eu batizo porque quando eu saio, a água leva os meus pecados embora. Mentira, teus pecados faz 2000 anos que já foi levado embora. Então hoje o batismo na água ele é mais cultural do que... E aí tudo isso aqui é para explicar um sofisma. Uma verdade inspirada. Expirou. Por quê? Porque aconteceu algo maior depois. Eu entendi parcialmente isso. Eu acho que a live de amanhã vai ser muito boa para a gente ir para as escrituras. Você traz suas munições, eu vou trazer as minhas munições. Assim, mas de maneira, só para a gente encerrar, que a gente avançou muito o horário hoje. O meu parou aqui, tá quantas pessoas aí? O meu parou tudo, parou até o comentário, parou... 600 pessoas online aqui. Meu Deus, aqui tá 286. Jesus. É hoje que os macacos me mordem. Macacos me mordam. Eu consigo atingir a sua linha de raciocínio, né, como aquilo que é inaugurado em Cristo Jesus. Mas, por exemplo, você falou bem assim, é testemunho público. Não, testemunho público que você vive todos os dias. Aí a gente entra na linha de raciocínio de todos os testemunhos públicos que podem ser relativizados. Por exemplo, cerimônia de casamento, a ceia, vários outros elementos. Então, eu entendi o que você quer dizer, mas amanhã a gente vai provocar profundamente o raciocínio bíblico daquilo que eu acho, daquilo que você tem fundamentação e tal. Porque se o símbolo em si mesmo caduca, tem um monte de coisa que perdeu o sentido. Isso aí. E perdeu. Por isso que a religião funciona hoje. Eles resgatam todos os símbolos. A ceia, por que não é um símbolo a ceia? Porque a ceia não anuncia o passado. A ceia, ela anuncia o futuro. Jesus volta. Façam isso anunciando que Jesus vai voltar. A ceia não é um símbolo. Amanhã vai ser bom, gente. 9 da manhã, a gente está aqui. Venham com Bíblia na mão. Amanhã o pau vai quebrar aqui. Vai ser bom. Tamo junto, Cal. Te amo, Valeu. mano. Um beijo. Valeu. Desculpa qualquer coisa aí. Tchau, tchau. Que nada. Vai ficar salva a live, viu, gente? Um abraço. Valeu. Salva primeiro, depois você edita a legenda. Tá bom. Beleza? Valeu. Beleza. Valeu. Tchau.